Oi, Eugê, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Tranquilo e sereno, tranquilo e sereno. Então vamos lá, vamos para o nosso encontro de hoje? Vamos Tá tudo sim. certo? O que vai ser o Evangelho? Sim? Então tá, então vamos lá. Então convido a todos, então, nesse momento, a fechar levemente os olhos, se colocar numa posição confortável onde você está, na cadeira, na poltrona, no sofá, prestar atenção na sua respiração e ir se conectando contigo mesmo. Os pensamentos, as emoções, as memórias, aquela voz interior vem e vai a todo momento, a todo instante. Só observe, não interaja. Concentre-se nesse momento na sua respiração e aos poucos esses elementos vão se acalmando. Note agora a aproximação do seu mentor, do seu anjo guardião, dos espíritos que te acompanham na vida, junto a você, ao seu campo perispiritual, ao seu espírito, a essa energia que emana de você e que se congrega com todos esses que se aproximam de ti neste momento. E com essa conexão estabelecida com os nossos corações pulsando no amor eterno, nos ligamos a essa egrégora de luz do universo que Deus criou como seus filhos. E assim, com essa energia pulsante dentro de nós, agradecemos pela semana que tivemos, por todos os momentos que vivenciamos com todos que estiveram conosco, presencialmente e em pensamento. Pedimos ainda, Pai, que continue a derramar os seus bálsamos em todos os doentes, todos os aflitos, todos aqueles que necessitam de amparo, da sua luz, da sua bênção, através de todos esses irmãos que o Senhor coloca à volta de cada um de nós, que são os nossos anjos da guarda terrestre. Gratidão, Pai, por este momento precioso de reflexão, onde podemos aqui estudar um pouco mais a tua palavra, os teus ensinos, as tuas vivências, como ser humano com a sua passagem aqui na Terra, mostrando para a gente aquilo que precisamos olhar com devoção, com fé e com a certeza de que tudo passa, menos as suas palavras e os seus ensinos. Obrigado, Senhor, por nos permitir este momento de reflexão, de estudo e de fé. Obrigado, Pai, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Siga. Peço desculpa que minha garganta não está muito boa, não. Tem problema não, vai com calma, vai no teu tempo que tá tudo certo. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10. Hoje eu vou ler os itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Quando estiverem fazendo oferenda diante do altar, lembrem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra você. Deixe a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão. Só depois voltem para fazer a oferenda. Quando Jesus disse: reconciliarem-se primeiro com seu irmão antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento, pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. Se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito.
pelo ensinamento de que primeiro era preciso se reconciliar com seu irmão antes de apresentar a oferenda, Jesus estava adequando suas palavras ao costume que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante que a oferenda. Ele oferece a sua alma, e essa deve estar purificada. Ao entrarem no templo do Senhor, devem deixar do lado de fora todo mau pensamento contra o seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis o que Jesus ensina com suas palavras. Deixem sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradáveis ao Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então ele coloca aqui que o que mais agrada ao Senhor é o que a gente tem no coração, é a pureza do nosso coração. Essa é a melhor oferenda que a gente pode deixar, levar para o templo do Senhor. Não adianta a gente querer lá dar só coisas materiais, se a gente está com pensamento, maus pensamentos, se a gente está com rancor, com mágoa no coração. Primeiro a gente deve praticar o perdão, pedir o perdão quando a gente ofender nossos irmãos, purificar o nosso coração, porque é esse o sacrifício que é bem visto por Deus. É esse o sacrifício que a gente deve fazer primeiro quando a gente for buscar ao Pai. Né? Quando a gente pede também o perdão, a gente precisa primeiro perdoar, para que Deus também possa perdoar as nossas falhas, porque se todos nós somos falíveis, todos nós um dia ofendemos, magoamos, em maior ou menor grau. Então a gente também precisa reconhecer que do mesmo jeito que somos falíveis e que precisamos do perdão, nós devemos perdoar, não só 7, mas 70 vezes 7, como Jesus nos ensinou, né? Abrir o nosso coração, abrir os nossos pensamentos, ter humildade de pedir perdão quando a gente reconhecer a nossa falha. É esse que é a oferenda mais agradável a Deus. Nos tornarmos aquilo que é o capítulo, fala o capítulo 10, né? Sermos misericordiosos. Misericordiosos para conosco mesmo, que é onde a gente reconhece as nossas falhas e vai pedir desculpas, vai tentar se reconciliar com quem é que teve alguma animosidade na vida, né? Vai pedir desculpas, né? Se a pessoa vai te perdoar ou não vai te perdoar, aí é uma questão dela, mas pelo menos tu te arrependeu daquela situação e tu pediu desculpas, né? E aí sim, a partir do momento em que tu te reconciliou com teu irmão, que eu me reconciliei com minha ex-esposa, que eu me reconciliei com meu filho, que eu me reconciliei com colega de trabalho, que eu me reconectei de novo com qualquer pessoa que a gente tiver tido um atrito, aí sim, aí eu posso chegar para Deus assim, Pai, perdoa pelas minhas faltas, né? Porque se eu não fizer por mim, ninguém fará por mim. Ninguém carrega a cruz do outro, né? O Jesus também dizia que o jugo era leve, né? E o fardo não era pesado, né? Então era aquilo que a gente precisa fazer de transformação, de reforma íntima, é muito pequeno perto de todas as dádivas que a gente recebe ao fazer essa reforma íntima, ao fazer essa prática do perdão, dos 70 vezes 7 vezes, de perdoar sempre, infinitamente, não carregar as ofensas, não criar mimimi na cabeça, sabe? Conversa onde entra o nosso CPF, a história de quando a gente está se concentrando para a oração, que os pensamentos não param de vir na cabeça da gente. A gente só tem que olhar, só não se interage e começa a conversa mental.
Quando começa a conversa mental para o bem, também começa por mal, né? E aí a gente começa com a ruminar aquela situação que ocasionou aquele problema, aquele atrito. E se a gente não se reconciliar com o nosso irmão, então, e isso, se reconciliar com a gente mesmo com essa conversa mental, depositar no colo de Deus Pai, me ajuda a não ter esse tipo de conversa comigo mesmo. Sabe? Não ruminar esses pensamentos do mal, para que eu possa realmente melhorar a minha vida, né? Aceitar o que precisa ser aceitado e fazer de tudo aquilo que eu posso com aquilo que eu tenho controle para fazer. Esse é o chamamento, essa é a reforma íntima que a gente fala tanto. É o olhar para dentro, é o autoconhecimento. É realmente botar a mão na lama, na nossa lama interior e fazer de tudo para limpar ela, né? Faz parte do processo. Não sei se está dentro do teu pensamento, né, Gê, mas pelo menos é o que eu sempre vou puxar a brasa, sabe? Eu sempre vou puxar a brasa, assim, naquilo que nós precisamos fazer na nossa vida para melhorar. Com certeza, que é de prática, eu coloco a mim como é isso eu faço para mim. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Na relação do dia a dia, com os nossos irmãos, com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, não é fácil manter isso. Mas é possível. Sabe? Sim. Assim como a tua força, né, Gê? É a tua força interior, né? A tua soltura, do teu aprisionamento, não vou entrar em detalhes aqui, mas tu sabe do que a gente está falando, certo? Então, essa libertação que a gente busca, né? Eu vejo que a gente só consegue superar um obstáculo quando a gente realmente faz um mergulho profundo, aceita os nossos defeitos e acolhe esses defeitos e faz de tudo para melhorar. E a gente tem ferramentas e a gente tem pessoas à nossa volta que nos dão principalmente apoio, né? Só apoio. Alguém para ouvir, alguém para compartilhar a dor, né? Sim, tem as dores muito semelhantes e quando a gente sente dores semelhantes, a gente consegue trocar experiência, trocar vivência. E um vai aprendendo com o outro e um vai fortalecendo o outro. Por isso que é o poder do grupo. Por isso que a gente não vive como nômades. E mesmo como nômades, a gente vive em sociedade. Ninguém vive sozinho. Sim. Né? E aí... Quer falar mais alguma coisa, gente? Não. E aí a gente segue no Pão Nosso, tá? Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que vem nos falar justamente, nos fazer o convite ao bem, no capítulo 39. Jesus disse e Lucas escreveu lá no capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai. Então Jesus disse, mas quando fores convidado, vai. Aceita o convite e vai. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem por intermédio de amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições de natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui, um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali, um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos.
No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridade eterna, atendendo, podendo seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitação. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe a clarinadas, sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, há cada vez mais difícil a visão do porto. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sobre o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Este é o convite para o bem que nós precisamos fazer para conosco mesmo. E como espalhar isso? A gente vem desde a nossa infância, com todos nos mostrando o caminho do bem, nos convidando a praticar o bem para conosco e, consequentemente, o bem para os outros. Mas, mesmo assim, a gente duvida da nossa capacidade e dessa fé que reside entre nós, que aqui fala sobre a fé. Deus diz, quando fores convidado, vai, então acredita, tenha fé, siga. Porque vós estáis amparado por Deus, amparado por Jesus, pelos Espíritos amigos. Como Jesus mencionou lá no Sermão do Monte, quando ele fala dos pássaros, que os pássaros voam de um lado para o outro, eles não se preocupam com a comida, eles não se preocupam com o teto, eles estão voando, fazendo o bem, transmitindo, fazendo a sua missão, que é espalhar a sua contribuição para a evolução do planeta, do mundo, de um modo geral. E mesmo assim, Deus dá comida, dá o local para se abrigar, dá a reprodução, dá tudo aquilo que lhe é necessário. Esse é o convite do bem. Aceitarmos esta convocação de Jesus, de Deus, para praticarmos o bem, fazermos o bem. É claro, em meio a tudo que a gente vive e convive, com todas as atribulações que existem de ordem nacional, internacional, né, política, guerra, bandidagem, crime organizado, narcotraficantes, tudo o que está acontecendo em país e mundo tem um propósito maior. Está em evidência, porque o mal sempre se coloca em evidência, que é para aparecer nos holofotes e parecer que é grande. E aí entra o nosso convite ao bem, de nós fazermos a nossa parte, de nós emanarmos energia, fazermos o bem, contribuir para que essa egrégora de treva seja um pouquinho iluminada, que entre a luz, que penetre a luz, como penetrou. Porque mesmo diante de todas as dores que os familiares estão sofrendo lá naquela situação em Rio de Janeiro, principalmente, sofrendo aquelas atrocidades, né, sofrendo pela perda dos entes queridos, vítimas desta situação, a gente sabe que isso aí é vítima nesta encarnação, nesta existência. Que tudo precisa ser reparado. E a gente não tem ainda um entendimento completo disso aí. E faz parte do processo. E mesmo assim, Deus nos ampara, nos conforta, porque é ceifando essas vítimas que o mal maior é cortado. Olha quanto que deu de armas apreendidas, de dinheiro que saiu das ruas das mãos dos bandidos, né, daqueles que estavam controlando e transformando, né, o Rio de Janeiro com um estado de narcotraficantes realmente, uma Colômbia da vida, sabe? Algo ruim energeticamente. Mas é a transição. Por isso que o Brasil é a pátria, né, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós temos a missão de reparar, de ser a peneira, né? Eu acredito que sermos a peneira que está peneirando o joio do trigo, está fazendo a
a divisão. Aqui eu estou externando a minha opinião própria, meu entendimento com relação à situação. Tá? De modo algum, eu estou expressando aqui algo de algum espírito, algum mentor, alguma coisa que esteja cantarolando alguma coisa, eu esteja mediunicamente reproduzindo. Não, isso é animismo, isso é opinião própria. Aceito as opiniões alheias e a gente conversa. Então, acho que o principal chamamento aqui que Jesus nos dá, na primeira frase, é: se te convidarem ao caminho do bem, vai. Vai. Vai, tenha fé e vai. Esse é o meu... O nosso papel nesse sentido é o que nós estamos fazendo aqui agora, apresentar nossas orações, elevar o nosso pensamento. O que a gente pode fazer de melhor agora é irradiar amor, luz, pedir aos espíritos que possam, na medida do merecimento de cada um, procurar conduzi-los da melhor forma, recebê-los da forma que for aceitável por cada um deles. Orar, pedir pelas mães que se encontram com muita dor no coração, e pedir a Deus para que tenha misericórdia de todos nós. Quando a gente leu na primeira leitura a questão do perdão, a gente não sabe o que foi cometido por nós em outras vidas, não sabe o que cada espírito escolheu passar por essa experiência nessa encarnação. Então, eu prefiro só pedir por eles, pedir luz. Que assim seja. Que assim é. É o apelo de uma mãe pedindo por outra mãe. E não tem absolutamente nada mais sublime do que isso, que é o que Jesus nos dá. Não tem fechamento melhor para o nosso encontro do que esse apelo de uma mãe pedindo por outras mães. Muito obrigado por todo esse amor, por toda essa luz. Só o amor é capaz de curar. Só o amor. E o amor só existe na presença de luz. Que assim seja. Que assim seja. Uma excelente semana. Que essa luz possa ser irradiada todos os dias, de hoje até o nosso próximo encontro, sempre por onde você estiver. Quero agradecer à espiritualidade amiga essa oportunidade de a gente estar aqui reunidos. Agradecer todas as bênçãos que Deus nos proporciona, todos os livramentos que Ele também nos proporciona, que a gente nem tem noção do quanto que nós somos abençoados. Quero pedir à espiritualidade amiga aqui presente que fluidifique as nossas águas e que ela espalhe essa luz que hoje está aqui sobre os nossos lares para todos aqueles que necessitam, todos aqueles que se encontram em hospitais, manicômios, presídios, todos aqueles que fizeram parte desse lamentável episódio do nosso país, mas isso é uma coisa geral do planeta, né? Tem outros lugares, só que não são devidamente divulgados. Mas várias partes do planeta estão em guerras, tem muitas mulheres sendo violentadas, muitas crianças sendo maltratadas, feitas órfãos. A Fraternidade Sem Fronteiras, nesse ponto, faz um trabalho de resgate dessas crianças órfãs, desnutridas. É um trabalho maravilhoso, muito bonito. Então, pedir a Deus misericórdia e que a gente possa conseguir levar um pouquinho de luz através das nossas orações. Uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo carinhoso.